Atos 4, a gente vai ler do verso 32 e vamos estender um pouquinho para o capítulo 5. Hoje pela manhã, quando a gente estava lá no culto e o pastor lá, o líder, ministrou algo muito parecido daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que nós temos andado no mesmo espírito. Não tem a ver com uma mensagem de um homem, mas tem a ver com aquilo que o Senhor está querendo revelar à sua igreja, direcionar a igreja para viver. E existem coisas, irmãos, que não são gostosas de falar. Né? Tem coisas que a gente fala e a gente percebe até na carinha dos irmãos, né? Os irmãos felizes com aquilo que está sendo ministrado. Contrapartida, em outros momentos, às vezes a gente ministra uma palavra de Deus, né? Um pouco mais confrontadora. E isso mexe com o nosso brio, mexe com quem somos. Particularmente, irmãos, eu quando sou ministrado e estou numa congregação, eu gosto de sair confrontado, irmãos. Eu gosto de sair confrontado. Porque quando eu sou confrontado, automaticamente o meu velho homem, ele é exposto. A minha velha natureza. O pecado que habita dentro de mim, ele vem para fora. E todas as vezes que nós somos tentados a nos considerar anjos, seres espirituais né, perfeitos, o Senhor vem com uma palavra e nos coloca no nosso lugar, irmãos. Um lugar de dependência, um lugar de convicção de pecado, um lugar de pureza. E eu quero falar hoje, irmãos, sobre pureza e hipocrisia. Graças a Deus, no nosso meio não existe hipocrisia, né? O Senhor é maravilhoso, nós somos puros, perfeitos. Talvez eu esteja hoje pregando para mim, irmãos, mas se fizer sentido para você, você pega aí no seu espírito e leva para casa, bate no liquidificador e administra aquilo que está sendo ministrado. Atos capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos, tá, irmão? É nos pés. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinha. Então José, falado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Que lindo, né? Maravilhoso, está depositando aos pés dos apóstolos como os outros, igual. Verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração,
não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam, no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Até aqui, irmãos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, é diante da tua santa palavra que nós nos reverenciamos nesse momento. Com muito temor, Pai, o Senhor se faça presente nessa ministração. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento para receber aquilo que o Espírito quer nos falar. Que nessa noite, Pai, não somente, Deus, não venhamos nos alegrar com os nossos irmãos, mas também, Pai, pela misericórdia do Senhor, possamos nos entristecer com a velha criatura que ainda tenta todas as vezes se levantar dentro de nós. Pois o bem que nós queremos fazer, esse às vezes nós não fazemos, mas o mal que habita dentro de nós, esse de forma costumeira às vezes acabamos fazendo, Pai. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia de nós líderes, tem misericórdia, Senhor, de nós pecadores, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Talvez, irmãos, em toda a santa palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros que eu mais me identifico. Porque Atos dos Apóstolos tem muito a ver conosco, com a realidade que nós vivemos. Não que outros textos nós não podemos aplicar na nossa vida, muito pelo contrário, toda a palavra de Deus ela é inspirada. Mas Atos tem a ver com a igreja, com a revelação do Espírito Santo sobre nós, da forma que nós nos movemos. Nesse contexto de Atos capítulo 4, capítulo 5, nós vemos uma igreja fervorosa, uma igreja unida. Havia unidade, Landerson? Não havia necessidade entre os irmãos, porque toda necessidade era suprida, não pelo CNPJ, mas pelos CPFs. Os irmãos vendo, o Diego vendo a necessidade do Guilherme, ele não chamava o pastor Dani. Ele ia lá dentro das suas possibilidades e ele socorria. Mas quando ele não podia, ele chamava outro irmão,
Ô Jonas, me ajuda aqui, cara, precisamos socorrer esse irmão. Havia um senso de unidade, de comunidade, muito latente. Atos capítulo 1, Jesus Cristo, ele traz uma promessa a respeito da igreja: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esses irmãos, eles retornam para Jerusalém, se reúnem, escolhem um sucessor de Judas Iscariote, escolhem Matias. Atos capítulo 2, enquanto eles estavam reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desce sobre eles. E é muito importante nós entendermos isso. Eles já tinham o Espírito Santo. João capítulo 20, capítulo 21, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Inquestionavelmente, esses homens já tinham o Espírito neles. Depois da ascensão de Cristo, da sua morte expiatória, a igreja, através dos apóstolos e discípulos, eles recebem o Espírito Santo neles. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito vem sobre. Existe uma diferença do Espírito em nós e o Espírito sobre nós. O Espírito em nós nos torna filhos, mas o Espírito sobre nós nos capacita e nos habilita para. Os irmãos, eles recebem um batismo de línguas, nesse contexto aqui, línguas estrangeiras, línguas na quais serviam para manifestar a obra de Deus, para que outros povos e nações que estavam reunidos em Jerusalém ouvissem a respeito do Evangelho. Então, quem estava sendo edificado naquele momento através da manifestação do dom de línguas? Os outros. Diferentemente do dom de línguas espirituais que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, um dom que quem fala individualmente é edificado. Após receberem esse Espírito, Atos capítulo 3, Pedro e João, a Bíblia fala que eles estavam indo à oração, eles estavam indo orar. Daqui a pouco eles passam pelo templo chamado Formosa e um coxo de alguns anos estava lá, na beira do templo. E eles pedem uma esmola. Pedro olha para ele e diz: olha para mim, olha para nós, olha para a minha vida. Não olha para a igreja lá, olha para mim. Pedro, ele assume a responsabilidade naquele momento, irmãos. Responsabilidade que eu e você muitas vezes jogamos para os líderes. Pedro assume. Eu sou o exemplo, eu sou aquele que pode nesse momento, através do Espírito, trazer algo sobre a tua vida. Olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aquele homem é curado instantaneamente. Aquela cura produz algo estrondoso, não somente no seio da igreja, mas diante dos líderes religiosos. Aqueles homens ficam extasiados e começam a falar: meu Deus, o milagre. Aí Pedro, eu aprendo muito, irmãos, com Atos capítulo 3, ele diz o seguinte: por que vocês estão olhando para nós? Como se por nós tivéssemos feito alguma coisa. Esse enfermo, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, não tem a ver conosco. Você consegue entender, irmãos, que diante do coxo, Pedro fala: olha para mim. Mas quando o milagre acontece e a glória começa a aparecer, Pedro pergunta e responde: por que vocês estão olhando para mim? Existe uma discrepância hoje na igreja, onde a igreja não assume a responsabilidade que tem que ter com os enfermos, com os necessitados. Mas quando algo acontece, a igreja quer assumir a glória para si. Atos capítulo 4. Diante de todo aquele cenário de cura, de milagre daquele coxo, Pedro, ele começa a pregar um sermão, Samara. E diz a Bíblia que nesse sermão, mais de 5.000 homens se convertem. Mais de 5.000. Se mais de 5.000 homens, irmãos, eu quero acreditar que pelo menos mais que o dobro se converteu, porque aí não está incluído mulheres e crianças.
a igreja começa a crescer, a igreja começa a avançar. Aqueles que tinham herdades, aqueles que tinham casas, aqueles que tinham propriedades, eles vendiam e tinham tudo em comum. Diz a Bíblia que Barnabé, ele vende uma herdade de forma integral e deposita aos pés dos apóstolos. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: use isso para a necessidade da igreja. Use isso para o socorro dos necessitados. Use isso para os aflitos. Nesse mesmo contexto havia um casal, Ananias e Safira, que pertenciam à mesma igreja, que tinham visto os mesmos sinais, que estavam inseridos no mesmo contexto eclesiástico de igreja. Uma igreja, irmãos, talvez de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, onde tudo aparentemente era igual. Todas as pessoas vendiam tudo e davam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, eles fazem a mesma coisa. Então, quando a gente olha para esse contexto, com os olhos carnais, humanos, nossa, eles estão seguindo o padrão da igreja. Eles estão vendendo tudo e dando aos pés dos apóstolos para que não haja necessidade. O coração da igreja era um, diz a palavra. Voluntário. Havia unanimidade naquilo que faziam, não somente Barnabé, mas muitos irmãos faziam de igual modo. E Ananias e Safira fizeram igual. Então o pastor Dani olha para Samara, ela tem uma atitude, nossa, espiritual. Olha para o Guilherme, ele faz exatamente a mesma coisa. Espiritual, homem de Deus. Aí olha para aquele irmão, olha, as atitudes do lado de fora são as mesmas. As mãos levantadas, as lágrimas nos olhos, a presença no culto, o compartilhar, o vocabulário é o mesmo. Diante de todos, diante dos homens, é homem de Deus, é mulher de Deus, porque não se manifesta nada, não tem nenhum escândalo do lado de fora. Não houve adultério aqui nesse momento. Eles venderam uma propriedade e deram. Eu quase que me escandalizo, irmãos, quando eu leio que um casal foi morto porque ofertaram. Eles não morreram. Olhe do lado de fora, irmãos. Nós vamos entrar depois, afunilar isso. Mas olhe do lado de fora. Eles não foram excomungados. Eles não receberam um juízo por causa de um pecado estrondoso do lado de fora. O pastor nessa manhã falou lá sobre Davi, né? O pecado de Davi. E ele disse, eu concordo, talvez Davi não teria espaço nas nossas igrejas hoje, Pedro. Davi, depois do pecado de adultério e homicídio, não teria espaço mais no nosso meio. No coração de Deus ele tem, mas no coração da igreja talvez não. Davi merece ser morto. Davi merece ser afastado de tudo e de todos, até mesmo da presença de Deus, mesmo que ainda ele tenha se arrependido. O teu arrependimento não basta para mim, porque o teu pecado é muito grave. O meu pecado de falar mal de um irmão dentro de casa com a minha esposa, isso não é tão grave. Mas o teu pecado, Davi, você matou e você adulterou. Isso é escandaloso. O meu pecado de orgulho, de me achar superior porque eu tenho um dom, de me achar superior porque eu fiz determinada coisa, isso não é tão estrondoso, porque eu oculto, mas Davi, tu não. O teu pecado fede, porque é do lado de fora, não é do lado de dentro. O meu está maquiado com uma maquiagem gospel,
Existe uma roupa de domingo à noite em cima do meu pecado, de orgulho, de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Mas o teu pecado, Davi, não tem roupa que cubra isso. Não existe. Nesse contexto, a igreja não tinha somente obras, irmãos, mas a igreja primitiva já tinha recebido o Espírito Santo. E para alguns, o Espírito Santo ele vai purificar, irmãos. Mas em alguns casos o Espírito Santo ele vai destruir. A mesma presença que matou Uzá foi a mesma presença que abençoou a casa de um homem chamado Obed-edom. A mesma presença que destrói feno, palha e madeira é a mesma presença que pode purificar pedra preciosa, ouro e prata. O mesmo fogo que aquece uns é o fogo que destrói outros. Porque não tem a ver, irmãos, com o fogo ou com a presença, tem a ver com aquilo que está recebendo ela. Por isso, eu te dou um conselho, e eu falo isso com muito temor: você tema em pedir a glória de Deus e a presença de Deus no teu casamento, no teu trabalho, na tua empresa, na tua casa, na igreja. Você teme, irmãos, porque o Espírito Santo, ele é santo. E aquilo que está oculto, quando o Espírito vem à tona. O Espírito Santo é como uma chama de fogo numa panela de pressão. O Espírito Santo é um fogo num milho. O Espírito Santo é como uma pressão que espreme algo que está interno. Eu falei esses dias aqui, irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram furunco. O Espírito Santo é a mão de uma mãe, de uma enfermeira num furunco. Do lado de fora, aparentemente está bem, mas dentro está sofrendo, tem dor. E quando você vai pressionar, irmão, você berra, você grita, mas depois que sai, querido, aquilo que é podre vem para fora e traz alívio. O problema é que muitos de nós não queremos passar por esse processo. Então é melhor que você não ore pedindo para que a glória de Deus, para que a presença de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque você pode ter certeza, se você orar, você e a tua esposa dobrarem um joelho dentro do seu lar e começar assim: Jesus, ajusta as coisas aqui em casa, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai botar na tua cara, irmãos. O quão errado você é às vezes, como você tem tratado mal a sua esposa, como você não tem cuidado dela, como você não tem adornado ela. Não ore. Tema a sua oração. Eu já vi algumas poucas pessoas que já me procuraram, mas pastor, estou passando por esse problema, essa situação, depois que eu vim para o Senhor, parece que piorou. Não é que piorou, irmãos, é porque tinha um furunco que você não via. Estava oculto, você vivia aquilo lá e você já estava acostumado com esse pecado, mas você pediu para que o Senhor intervisse dentro da sua casa, na sua vida. E alguns anos atrás, irmãos, eu fiz o culto numa empresa, um ano, todas as semanas nós estávamos lá. Aconteceram manifestações, irmãos, nessa empresa, à tarde, os funcionários jogados no chão, gente recebendo batismo com o Espírito Santo na empresa, irmão, no ambiente, escritório. Coisas que eu nunca vi na igreja, as pessoas gritando lá dentro. Eu disse: Jesus, que loucura é essa? Eu pensei comigo, irmãos, nossa,
essa empresa vai voar. A glória de Deus está descendo. Resumo: passou alguns meses depois que nós encerramos os cultos lá, a empresa praticamente fechou, os sócios se dividiram, muitas pessoas que estavam lá saíram. Eu sim, Deus, nós orávamos para a tua presença, para que a tua glória se manifestasse aqui, e está acontecendo isso. E o Espírito Santo me falou muito forte ao meu coração sobre a mesma presença que mata Uzá é a mesma presença que abençoa Obed-edom. A presença de Deus e o Espírito Santo, ele revela, irmãos, aquilo que está oculto. Põe para fora. Abra comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Coríntios 3 e 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém o construiu permanecer, este receberá recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um grande ensinamento à igreja de Corinto, uma igreja que é considerada por muitos uma igreja imatura. Ele está trazendo um entendimento, queridos, salvação só em Cristo. Fundamento é Cristo e não existe outro. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com as suas ações, não tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com o lado de fora. O fundamento é Cristo. Jesus Cristo, o homem, morreu naquela cruz, carregando o teu pecado. Se você crê nisso, que Ele é o Filho de Deus e morreu por ti naquela cruz, e você se arrepende, você tem a vida eterna, ponto. Não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que Jesus fez. Esse é o fundamento. Mas em cima do fundamento, o apóstolo Paulo está trazendo uma comparação. Em cima de um fundamento, eu não sei se alguém aqui está acostumado, Pedro entende muito bem, o Tito entende sobre construção. Como que você começa uma construção, Pedro? Através do fundamento. Não existe construção sem fundamento. Se você colocar um pilar de plástico, o que vai acontecer em cima dessa construção? Vai cair. Então o fundamento ele tem que ser firme, sólido, tem que ser de pedra, e Cristo é a rocha. Não existe outro fundamento. Mas em cima do fundamento nós construímos algo. Alguns constroem algo em cima do fundamento. Em termos de pedra preciosa, colocam ouro, colocam prata, colocam algo puro. Outros, em cima desse fundamento, colocam madeira, feno e palha. E o que representa, irmãos, a madeira, o feno e a palha? Tem a ver com a motivação errada. Tem a ver com a força do braço. Tem a ver com falsas doutrinas. Você crê em Cristo Jesus, Ele foi suficiente para você, mas você coloca algo além disso. Você crê em Cristo Jesus, mas você não se arrepende do seu orgulho, da sua hipocrisia. Você crê em Cristo Jesus, mas você não perdoa. Você de forma costumeira não resolve os problemas dentro do seu casamento. Você vive como se os gentios vivem lá do lado de fora. Dentro da igreja, no domingo à noite, você levanta as suas mãos para o céu e você é considerado um homem e uma mulher espiritual. Mas chega na sua casa, você vive de qualquer forma, madeira, feno
e palha em cima de um fundamento. E isso o fogo destrói, irmãos. Mas se você coloca em cima desse fundamento ouro, prata e pedras preciosas, o que representa isso, irmãos? Se você constrói em cima de Cristo, pureza, verdade, revelação da palavra de Deus, conhecimento das Escrituras, unidade, humildade. O fogo, quando ele vem, só purifica e só deixa mais valioso aquilo que você construiu como alicerce sobre um fundamento. O que estava acontecendo? Por que eu estou fazendo todo esse pano de fundo, irmãos? Na igreja primitiva, havia um fundamento, Cristo. Alguns estavam colocando sobre esse fundamento ouro, prata e pedras preciosas. Mas alguém colocou sobre esse fundamento madeira, feno e palha. O Espírito estava lá. Glórias a Deus que o Espírito Santo está na igreja. E aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aquilo que está oculto, irmãos, vem. Pode ter aparência de espiritual, pode ter aparência de religioso, mas se o fundamento é Cristo, e o alicerce é precioso, o Espírito Santo ele vai agir. Barnabé, Ananias e Safira representam uma igreja que convive junto, mas não tem o mesmo coração. Eu não sei, Landerson, se lá na comunidade de vocês tem isso. Aqui, graças a Deus, não tem. Todo mundo é puro e santo. Praticamente, segundo a revelação do Daniel Céu 1:2, vamos ser arrebatados na próxima semana. Barnabé, Ananias e Safira representam uma comunidade que vive no mesmo lugar, faz as mesmas coisas, mas não tem o mesmo coração. Barnabé tem pureza, Ananias e Safira têm hipocrisia. E o que é hipocrisia, irmãos? Você nunca vai esquecer mais isso. Hipocrisia, irmãos, é você fazer algo que não está alinhado com o seu coração. Isso é hipocrisia. Porque você pode fazer uma coisa, mas se está alinhado com o teu coração, você não é hipócrita. Você é um homem mau. Você deu um tapa e existe maldade no seu coração. Isso não é hipocrisia, irmãos. Isso é um pecado que precisa ser de arrependimento. Mas se o teu coração tem maldade e você está fazendo um carinho, se você odeia aquele irmão, se você não suporta aquele, você fala assim: meu irmão, eu te amo, mas por dentro o teu coração não suporta aquela pessoa. Isso é hipocrisia. Será que existe hipocrisia em nós? Existem pessoas que, por mais que você faça, essas pessoas nunca vão estar satisfeitas, sempre vão falar. Mas não existe problema da insatisfação dos irmãos, porque às vezes as pessoas não gostam mesmo, não são satisfeitas. O problema é a pessoa falar que está satisfeita e não está. O problema é a pessoa falar que está gostando e não está gostando. O problema é a pessoa falar que quer ir, mas ela não quer ir. O problema, irmãos, é você vender uma casa e falar que deu todo o dinheiro e dar só a metade. Mais espiritual
Sabe o que seria, Ana? Nesse momento, eles continuar com a casa deles. Eu estou conjecturando aqui, irmãos. Eles dentro da casa deles, talvez trazer alguns irmãos necessitados, lavar os pés dos irmãos, cuidar desses irmãos, começar a fazer janta solidária todos os dias à noite. Mas não fala que vendeu e entregou tudo e retém a metade. Isso é hipocrisia. Quando a gente fala isso, as pessoas automaticamente ligam, nossa, o pastor está falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Existem muitos no contexto evangélico que falam que entregaram tudo, mas retêm uma parte. Quantas pessoas falam que Jesus é o Senhor, mas no primeiro momento que Ele toca numa área que você tem o controle, você o espanta de lá, como se você tivesse poder para isso. Você diz que ama Jesus de todo o seu coração, mas você é capaz de gastar R$1.000 numa janta, R$500 num jantar, e que Deus dê condições para vocês fazerem isso em nome de Jesus. Mas quando tiver um necessitado do seu lado, você estender as mãos. Não fala que Jesus é o teu Senhor e que a sua vida é dele, sendo que o teu tempo não é dele. Existem pessoas, para não falar a gente, que são como Ananias e Safira. Do lado de fora eles têm uma atitude espiritual, uma atitude de generosidade, mas dentro existe corrupção nessa atitude. O que está acontecendo nesse momento é que o Espírito Santo de Deus estava querendo trazer pureza à igreja. O Espírito estava revelando que a hipocrisia e a falsidade não têm lugar na comunidade primitiva. Não há espaço para hipocrisia numa igreja cheia do Espírito Santo. Não há espaço para mentira numa igreja que é cheia do Espírito Santo. Há espaço para hipocrisia e mentira numa igreja que não tem Deus. Aí há espaço. Há espaço para falsidade numa igreja que não vive a comunidade, que não tem a revelação do Espírito Santo. Há espaço para adultério, há espaço para fornicação, há espaço para roubo, há espaço para orgulho numa igreja que não tem o Espírito Santo, mas numa igreja que tem a glória de Deus. Não há espaço. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 20 ou 23. Deus ele anuncia para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, ele conhecendo seu sobrinho Ló, a esposa de Ló, talvez as filhas de Ló, os genros de Ló, ele fala com Deus: Deus, tu vai destruir o ímpio junto com o justo? Tu vai fazer uma atrocidade dessa, Senhor? Aí Deus fala assim: não, eu não vou destruir o justo junto com o ímpio. Aí Abraão fala o seguinte: Senhor, se tiver 50 justos dentro da cidade, tu vai destruir? Deus fala assim: não, não vou destruir. Eu não sei quantos mil habitantes haviam em Sodoma e Gomorra, irmãos. Abraão ele passa um pouquinho além e fala: Senhor, se tiverem somente 40 justos, tu vai destruir a cidade? Não, não vou destruir, por causa de 40 justos. Ainda que tenham 100.000 pessoas ímpias, por causa de 40 justos eu não destruo. E se tiver 30, Deus, não vou destruir. E se tiver 20, Senhor, não vou destruir. Senhor, e se tiver 10, tu vai destruir? Não vou destruir por causa de 10. Aí eu quero acreditar, irmãos, agora o pensamento aqui do pastor Dani. Ele começou a fazer conta. Se eu abaixar mais, automaticamente eu vou falar para Deus: Ló,
a mulher, as 2 filhas, os 2 genros, já vai dar mais 5. Então eu vou expor para Deus que eles são ímpios. Então eu vou parar por aqui. Era como se Deus estivesse falando: Abraão, o que faz eu destruir uma terra não é o tamanho da maldade, mas é a ausência de um justo. Era como se Abraão estivesse dizendo: o que faz eu trazer juízo sobre um lugar não é o tamanho da hipocrisia, mas é a falta de justiça que há no meio dos santos. Se houver um Barnabé que levantou o nível de justiça, tu pode ter certeza que a hipocrisia vai sair. Se houver um homem que foi íntegro e puro diante de toda uma comunidade, tu pode ter certeza que a hipocrisia que há em Ananias e Safiras vai ser exposto. Ananias e Safira representam, irmãos, uma igreja que faz, que se manifesta, que recebe aplausos pelas obras, mas é condenada pelo Espírito Santo. Ananias e Safira representam uma igreja que tem obras, mas ainda não tem um coração alinhado. Diante das pessoas tem dons, tem resultado. Aos olhos de muitos estão contribuindo, mas no secreto maquinam mentira e hipocrisia. Talvez os líderes dos nossos tempos falem o seguinte: mas vamos pegar essa metade que foi trazida e vamos suprir a necessidade dos irmãos. Vamos pegar esse dinheiro, abre aspas, que veio encharcado de corrupção, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, e vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Talvez até uma parte a gente possa usar para nós. Eles não foram justos, eles não foram puros, mas nós também não somos. Então vamos dar as mãos aqui e vamos continuar. Eu trago com muita humildade um conselho para a igreja. Não aceite o dinheiro de quem você não pode receber o coração. Eu trago um conselho para a igreja em nome de Jesus, com muita humildade. O servo de vocês fala isso. Não receba os dons de quem o coração não está alinhado com o Espírito Santo. Não receba a palavra de alguém se a casa desse camarada não está alinhada. Porque aquilo que ele pode estar proferindo pode ser algo muito belo do lado de fora, mas dentro tem corrupção e hipocrisia. Ananias e Safira representam uma igreja de aparência. A igreja do rótulo. A igreja dos holofotes. A igreja do reconhecimento, a igreja dos números, a igreja da falsa consagração, a igreja que as mãos dizem uma coisa, mas o coração diz outra. Ananias e Safira representam uma comunidade que fazem aquilo que está sendo feito por todos, mas o coração não está alinhado. E ainda que os números sejam estrondosos, e ainda que o Instagram esteja bombando, irmãos, e ainda que os números, os seguidores, os views estejam alcançando as nações, se o coração não está alinhado, em determinado momento o fogo vai vir, irmãos. Conforme foi dito nessa manhã, como é que é o nome do teu sogro, Landerson? Francisco, seu Francisco, conforme disse, foi dito hoje de manhã, é melhor a gente confessar do que ser exposto pelo Espírito Santo. Diante de coisas que estão borbulhando dentro do nosso coração, irmãos, que não tem a ver com a palavra de Deus, eu dou um conselho para você. E eu sou um eco
a respeito da voz que foi liberada nessa manhã, que você se arrependa e confesse. Eu trago um conselho em nome de Jesus Cristo. Se você não está orando por essa pessoa, não condene ela. Mesmo que você esteja orando, não condene, não julgue. Somos tão bons em julgar, Tarso. Nós somos tão perfeitos no nosso diagnóstico gospel. Nós somos tão justos, o nosso senso de justiça é tão elevado, e nós olhamos para Ananias e Safira. Na verdade, a gente não olha para eles, porque ali tem aparência de espiritual. Nós olhamos para Davi. Nós olhamos para Saulo de Tarso. Nós olhamos para Cornélio, um romano centurião que não merecia a graça. Nós olhamos e nós apontamos, esse não merece. Mas pelas nossas palavras, nós estamos trazendo juízo para nós mesmos. Ai, irmãos, como eu queria trazer uma palavra que trouxesse sorriso no rosto de vocês. Mas eu estou entendendo, irmãos, o Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração o porquê que nós temos ministrado certas coisas aqui, irmãos. Porque existe algo para acontecer. Existe algo para vir, não na Batista Filadélfia, mas na igreja. E o Espírito Santo de Deus está alinhando a igreja. Ele está trazendo um alinhamento, começando dentro dos lares. Dos lares para a igreja, da igreja para o mundo. Sabe por quê, irmãos, que nós vivemos essa realidade no Brasil? Não atire uma bazuca lá em Brasília. Primeiro atire uma bazuca dentro do seu casamento. Primeiro joga uma dinamite dentro da sua casa, irmãos. Porque aquilo que é feno, palha e madeira vai acabar. Mas aquilo que é precioso vai ser purificado. Tudo vai começar dentro da nossa casa, irmãos. Dos lares para a igreja, da igreja para o mundo. Quando os casamentos forem sarados, os filhos vão ser sarados. Quando os filhos forem sarados, a igreja vai ser sarada. E quando a igreja receber cura da parte do Espírito Santo de Deus, o mundo não vai ser mais o mesmo. Avivamento, irmãos, não é uma igreja lotada de pessoas, não são estádios cheios. Avivamento, sabe o que é? É prostíbulo vazio. Avivamento é justiça em Brasília. Isso é avivamento. Mas por que não está acontecendo? Não está acontecendo, irmão, sabe por quê? Por causa de mim. É por causa de você, Tarso. Você é aquele que tem que ir para a cruz. Nós, os que subimos na plataforma e somos vistos, somos os primeiros a alinhar o nosso coração. Eu encaminho por fim, irmãos. Em Mateus capítulo 6, Jesus está condenando a hipocrisia. Jesus fala sobre oração, sobre jejum, sobre esmola, sobre oferta. Ele fala assim, o seguinte: quando vocês derem esmola, não dê diante dos homens, façam em secreto. Porque os hipócritas, eles dão e postam. Os hipócritas, eles entregam um prato de comida e com o outro está a câmera ligada. Quando vocês orarem, entre dentro do quarto de vocês e fechem a porta. Sabe por quê? Porque os hipócritas sobem diante dos palanques. Eles vão no meio das praças. Quando vocês jejuarem, eu vou dar um conselho para vocês. Lavem o rosto. E que ninguém veja, a não ser tua esposa, que você está jejuando, que você está com fome. Que a hipocrisia caia no nosso meio, irmãos. Que nós sejamos uma igreja de verdade. Uma igreja que erra, mas que confessa. Uma igreja que é aquilo que fala, vive. Que haja verdade nas nossas palavras. Que haja verdade.
Mateus capítulo 23, verso 27, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda espécie de imundícia. Do lado de fora vocês estão entregando uma propriedade no valor integral, mas do lado de dentro vocês retiveram parte do valor. Eu sou completamente favorável à generosidade, irmãos, às nossas ofertas e dízimos. Mas se você está fazendo isso por barganha, se você está fazendo isso para ser visto, se você toca uma corneta em cima daquilo que você faça, eu dou um conselho. Eu sei que esse não é o conselho de muitos líderes hoje. Por favor, pare de dar. Pare de ofertar. Há quem diga que você não dá o seu dinheiro, ou você não oferta para os irmãos, para a igreja, você oferta para Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Ageu capítulo 2, Salmo 115, Salmo 24 vai falar que o Senhor é dono de todas as coisas. Deus, ele não precisa de nada, irmãos. Mas essa pessoa que está aí do seu lado precisa. Então o que você fizer para o teu irmão, não toque uma corneta. Que isso esteja, as tuas mãos estejam alinhadas ao teu coração. É melhor que você não faça do que você fazer desalinhado. É melhor que você não venha do que você vir desalinhado. É melhor que você não participe se você participar desalinhado. Irmão, está tudo certo isso. O Senhor, ele quer gerar pureza no nosso coração. Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses para mim, diz Pedro. Não foi isso que ele disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? 5 e 3 e 4 de Atos. Por que encheu o teu coração? Para que tu mentisses à igreja de Jesus Cristo. Não foi isso que ele disse. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Sabe por que somos hipócritas e mentimos? Porque nós não temos o senso que o Espírito Santo está aqui conosco. Sabe por que nós, a todos os momentos, nós queremos mostrar aquilo que fazemos para os outros? Porque a gente não tem o senso que Deus está vendo. As nossas orações estão sendo atendidas. É muito melhor a gente receber o reconhecimento das pessoas. Sabe por quê? Porque das pessoas nós estamos ouvindo imediato e Deus às vezes trabalha no silêncio, irmãos. Eu tenho aprendido algo e isso tem sido fortalecido no meu coração cada vez mais. Os céus não aplaudem aquilo que muitas vezes a terra está aplaudindo. Os céus não aplaudem aquilo que a igreja muitas vezes está aplaudindo. O céu não está concordando com aquilo que muitas vezes um meio gospel, um meio evangélico está concordando. Se está desalinhado as escrituras, querido, não existe aplauso da parte dos céus, ainda que você esteja se sentindo bem. Ainda que os sentimentos sejam favoráveis, se está desalinhado, irmãos, pare. O casal aqui lhe fingiu uma espiritualidade que não tinha. E foi Satanás que conduziu eles a fazer isso. Sabe quem conduz você a ser hipócrita? Sabe quem conduz você, abre aspas, vender uma herdade e dizer que entregou tudo e só entregar a metade? Sabe quem conduz? Existe o nosso arqui-inimigo. Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, operamos milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês foram uma pessoa que eu não conheci. As suas mãos
estavam desalinhadas com o coração de vocês. Eu não vos conheço. Sabe quem eu conheço? Quem é puro. Semana passada, eu estava com tanta raiva, irmãos, com tanta raiva de uma pessoa. Não é da igreja aqui então, irmãos. Não é da igreja. Às vezes a gente fica. Lá, o seu Francisco, lá não tem, graças a Deus, na comunidade de vocês, né? Pela revelação que eu recebi, vocês também vão ser arrebatados semana que vem. E eu estava com tanta raiva de uma pessoa. E eu já, no meu senso de justiça, aquele Pedro fervendo dentro de mim, né? Na verdade não é Pedro, é Simão. Querendo fazer justiça com meus braços. Eu mandei uma mensagem para o irmão aqui da igreja. Disse, cara, olha aqui, isso aqui, assim, assim, assado. Aí ele me manda um texto. Eu fiquei com raiva dele também. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem. Então eu assim, cara, eu tô com raiva, velho, dessa pessoa e tu me manda esse texto aqui, era para me botar mais para baixo. Ele assim, cara, o Evangelho de Jesus é um desafio. Só que naquele momento, irmãos, eu fui de verdade. Eu expus a minha raiva, o meu rancor, para aquela pessoa, não para o irmão aqui da igreja. E eu fui orar. E eu comecei a orar por essa pessoa, que eu estava com raiva. O Senhor abençoa ela. Abençoa. O Senhor abençoa os caminhos dela. Essa pessoa está me roubando. Abençoa ela. Na sexta-feira eu cheguei em casa com as meninas da escola. Eu falei que estava encerrando, irmãos. Mas eu estou falando mais um pouquinho. Eu vou encerrar. Daqui a pouco eu encerro, tá, irmãos? Eu cheguei em casa com as meninas. Eu cheguei no hall do meu prédio ali. E tinha um amigo meu de 20 anos. A gente jogava bola na Univale junto. Na época que eu jogava futebol. Hoje eu tô duro, Bruno. Ruim demais. E eu cheguei, pô, e aí, cara? Ele não me respondeu. Ele virou a cara para mim. Senhor, como é que tu estás? Ele não me respondeu. Assim, ô, cara, eu tô aqui. Ele assim, eu não quero papo contigo. Assim, irmãos. Aí eu lembrei que há uns 5 meses atrás, eu passei por esse cara no centro ali, e eu dei uma buzinada para ele, opa, e ele não me respondeu, e na hora me veio isso aí. Eu disse, querido, o que eu te fiz? Eu falei alguma coisa para ti, eu disse alguma coisa que tu não gostou? Ele disse, sai daqui, eu não quero papo contigo. Na hora, irmãos, eu já me veio uma fúria aqui dentro já. Se não vou sair daqui, eu estou no meu prédio, tu que está aqui visitando, sai tudo aqui. Aí eu assim, cara, tu tá doido? A gente é amigo há 20 anos, o que eu fiz para ti, guri? Ele assim, sai daqui, eu não quero papo contigo. Eu estava com as minhas 2 filhas, lembrei que era pastor, e segui o meu caminho para cima do meu prédio, né? Segui, cheguei em casa, eu liguei para um corretor amigo meu, esse cara, esse fulano que a gente teve lá há 1 ano atrás junto com ele, eu lembrei que há 1 ano atrás eu tive com ele, junto com a mãe dele. Cara, eu fiz alguma coisa nessa reunião que a gente teve, eu falei alguma coisa para ele. Cara, me passa o telefone da mãe dele, porque se eu ligar para ele agora ele não vai me atender, eu quero saber se eu fiz alguma coisa para ele, eu quero pedir perdão para ele. Aí ele assim, Dani, eu te conheço, tu és um homem de Deus. Dobra o teu joelho, ora por ele, e deixa esse cara, porque esse cara é doido, a família dele é doida, eles são tudo perturbado. Eu assim, cara, mas eu não posso deixar isso. Ele assim, acalma o teu coração e não resolve as coisas no teu braço. Coloca diante do Senhor. Por que eu falo essas coisas, irmãos? Porque vocês acham que às vezes nós que estamos na plataforma, nós somos seres intactos, que a gente não sente raiva, que a gente não sente rancor, que a gente não fica chateado. Irmãos,
Eu vou falar isso com muito amor no coração. Eu não gosto de todos da igreja, mas eu amo a todos. Eu amo todos, mas eu não gosto de todos. Você acha que eu gosto de pessoas que me tratam mal? Você acha que eu gosto de pessoas que não reconhecem aquilo que eu faço? Você acha que eu gosto de pessoas que não são carinhosas comigo? Não, ele foi grosso comigo, ele foi indiferente. Eu gosto demais desse cara. Não, irmãos, eu não gosto. Mas eu amo. E o Senhor tem me ensinado, queridos, que quanto mais indiferente é a pessoa, mais eu tenho que amar. Mais eu tenho que ajudar, mais eu tenho que socorrer, mais eu tenho que estender a mão. Sabe por quê? Porque as minhas mãos têm que estar alinhadas com o meu coração. Se existe pureza aqui dentro, não vai ser a sujeira do lado de fora que vai me contaminar. Amigo, a que vieste? Diz Jesus Cristo para Judas no Getsemane. Jesus sabia da traição, Jesus sabia do que iria acontecer nos próximos passos da história. Jesus sabia exatamente o que Judas estava fazendo, que ele estava fazendo por causa de dinheiro. E Jesus fala uma palavra, irmãos, que essa é a palavra que me machuca de certa forma, todas as vezes que eu sou tentado a agir diferente. Amigo, a que vieste? Talvez alguns vão falar assim, mas naquele exato momento Jesus foi hipócrita. Porque Judas Iscariote iria trair Jesus, estava traindo. Judas veio naquele momento dar um beijo no rosto de Jesus, para identificá-lo, para ser preso e morto. E Jesus fala, amigo, a que vieste? Sabe por que Jesus fala amigo, irmãos? Primeiro, porque Jesus não é hipócrita. Segundo, porque Jesus considerava Judas Iscariote seu amigo. Terceiro, quem Judas era não mudava quem Jesus era. Havia um alinhamento das mãos com o coração. Eu não posso, Tarso, Paula, Jonas, Vicky, eu não posso, as minhas mãos dizer algo, Maranhão, e o meu coração dizer outro. Isso é hipocrisia. Sabe por quê que o Espírito Santo revelou isso à igreja? Porque os sinais e maravilhas iriam começar a acontecer na igreja primitiva. A expansão do Evangelho, seu Francisco, iria começar de forma estrondosa, não somente em Jerusalém, mas todos os confins. Só que para essa expansão acontecer, era necessário que Jesus matasse o câncer ali dentro. Para ter saúde no corpo, é necessário quimioterapia. Para ter saúde no corpo, é necessário alguns cortes. Para ter saúde no corpo, é necessário que o fogo venha. Se coloque de pé em nome de Jesus. Verso 11, se o Romério puder colocar lá para mim, do capítulo 5 de Atos. E houve um grande temor, eu não sei se está ali, em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a ele. Aqui, Lucas está falando sobre os líderes religiosos. Mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, irmãos. Eu fico imaginando se Pedro estivesse com o coração corrompido naquele momento, nada disso iria acontecer. Sabe por que o juízo de Deus vem, às vezes, no meio da igreja?
e algumas coisas são expostas, porque o Espírito Santo de Deus está querendo limpar para fazer algo. O juízo de Deus na igreja, e glórias a Deus porque começa na igreja, não começa no mundo, é uma manifestação de amor, é um alinhamento nos nossos corações e convicção. O nosso coração, ele está sendo alinhado à palavra de Deus, às Escrituras. Então, às vezes, se nós não confessamos, e é maravilhoso, irmãos, porque o apóstolo Pedro naquele momento deu uma oportunidade tanto para Ananias como para Safira se arrepender. Vocês venderam essa herdade por esse preço? Cara, eles tinham uma oportunidade naquele momento, assim, Pedro, eu tramei isso no meu coração junto com a minha esposa, mas eu estou arrependido, cara, não é, a casa valia R$5.000, eu estou entregando só 2.500, por favor, me perdoa, eu errei. Eu creio que naquele momento, Pedro ia falar como Jesus Cristo, vai e não peques mais, pega esse 2.500 que você trouxe, e fica com você, meu querido, nós não precisamos disso, alinhe o seu coração. Mas não houve arrependimento, Jô. Sabe quando nós confrontamos algumas pessoas, quando nós queremos corrigir como pastor, e as pessoas não querem, é Deus dando uma oportunidade de arrependimento, de alinhamento. E existem pessoas que não querem. E quando as pessoas não querem, irmãos, existem consequências. Eu não estou colocando medo em você, eu estou colocando temor no teu coração para que você não minta ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui, nesse momento. E Ele conhece a intenção mais profunda do teu coração, Naiobe. Nem mesmo aquilo que o Augusto sabe, o Senhor conhece. Ah, como eu sonho com uma igreja pura e santa. Uma igreja que as suas mãos estão alinhadas ao seu coração. Se a pureza reinar no nosso meio, se o pecado for retirado do nosso meio, certamente o Evangelho, ele vai alcançar os confins da terra. Muito mais que os sinais, irmãos, muito mais é que Jesus Cristo seja conhecido às nações. Que o nome de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, Jesus homem morto na cruz do Calvário, que seja conhecido, o mesmo que morreu, ressuscitou. E todo aquele que crê tem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Enquanto o Luiz ministra uma canção, e hoje nós não vamos fazer apelo, irmãos, eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Até mesmo porque eu não quero constrangê-los. Mas você aí onde você está, se você em alguma área da sua vida, você percebe hipocrisia, ou melhor, ausência de pureza, Diego, eu te dou um conselho, nesse momento agora, você peça perdão ao Espírito Santo, e depois de você pedir perdão ao Espírito Santo, talvez se isso está diretamente ligado a uma pessoa, você procure essa pessoa e você se alinhe com ela, você peça perdão ao irmão, você confesse. Eu estendo, querido, posso dizer já, amigo Francisco, estendo a voz que foi liberada nessa manhã na congregação, que nós sejamos uma igreja, que sejamos limpos e puros, confessando a nossa hipocrisia, a nossa maldade. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e que o teu coração esteja alinhado ao Espírito Santo, sabendo que você está sendo visto por Ele. Em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência,
sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança. Cante isso, cante. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente de crer. Longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. 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 Abraça a pessoa que está do seu lado. Abrace ele. Aleluia. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Aleluia. Você que precisa nesse momento de uma cura, de um milagre. Você que tem uma causa impossível, em nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos pela sua vida. E muito mais daquilo que você necessita do lado de fora. Nós, como igreja, oramos pelo teu coração para que ele seja alinhado aos céus. Espírito Santo de Deus, nos leva em paz e em segurança para os nossos lares. Debaixo da tua bênção, Pai, debaixo da tua graça. Que a palavra de Deus e não dos homens, que essa, Senhor, venha ecoar dentro de nós, gerando convicção, arrependimento e, de certa forma, confissão, Pai. Que o Senhor nos leve para uma semana debaixo do Senhor, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Que a tua graça e o teu poder seja sobre a igreja. Essa é a nossa oração.